nos últimos 20 dias, eu fiquei dizendo essas mesmas coisas para mim, antes de poder falar a vocês. E há pelo menos, três modos de olhar que Deus deseja que nós tenhamos. Nós olhamos tantas coisas durante o dia, nós enxergamos tantas coisas, mas possivelmente as coisas que Deus gostaria que olhássemos, às vezes nós desviamos o olhar por uma série de motivos. E eu gostaria de mostrar a vocês três coisas, três lados que Deus deseja que nós olhemos. E esses olhares podem fazer toda a diferença entre aquilo que somos e aquilo que nós poderemos ser. Entre aquilo que somos como homens e mulheres, como filhos e filhas de Deus, e aquilo que nós poderemos ser como homens e mulheres, filhos e filhas de Deus. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. O primeiro dos olhares é que nós devemos olhar para cima. Devemos olhar para cima. Quando nós olhamos os registros bíblicos que falam de Nossa Senhora, principalmente aqueles que estão ali no Evangelho de Lucas. Depois vocês leem esses versos, capítulo 1 inteirinho praticamente. Falam ali, registram ali as experiências e as vivências de Nossa Senhora. Mas uma das coisas que Maria sabia fazer de forma ótima era olhar para cima. Ela sabia que o projeto que a desafiava naquele momento era um projeto divino, era um projeto que nascia no coração de Deus. E uma coisa é certa, meus irmãos e minhas irmãs, tudo aquilo que começa no coração de Deus funciona. Tudo aquilo que nasce no coração de Deus dá certo. É por isso que a Igreja de Deus é uma força poderosa neste mundo, porque a igreja nasce no próprio Deus. Maria tem a sua própria vida, a sua própria espiritualidade, o projeto que lhe é dado ancorado naquilo que está acima dela. Ela olha para o céu. Há 10 dias atrás, eu saí em peregrinação por vários lugares, a fim de vivenciar novo crescimento espiritual. E há 2 domingos atrás, de madrugada, bem de madrugadinha, era 1h30 da manhã, eu estava subindo o Monte Sinai. Era um momento muito especial da minha vida. E também porque era, naquele domingo, o meu aniversário. Uma oportunidade significativa que Deus havia me dado. Mas também uma experiência formidável. Porque enquanto eu estava subindo, 1h30 da manhã, estava muito escuro, gente. A escuridão que eu nunca havia visto igual. Mas quando eu olhei para o céu, também nunca havia visto um céu tão estrelado quanto aquele. Era como que um manto de estrelas. Coisa tão bela, tão bonita, que nós não costumamos ver diariamente. E eu ficava olhando para aquelas estrelas e subindo aquela montanha. E quando mais eu olhava para as estrelas, para aquelas luzes, mais eu sentia vontade de ficar olhando para o alto. Mas eu tinha que caminhar, eu tinha que subir, e tinha muito medo de tropeçar. Estava escuro, muito escuro. E eu fiquei pensando que essa é de fato um pouco da condição humana. Nós olhamos muito pouco para o céu e olhamos demasiadamente para aquilo que faz com que nós tropecemos.
olhamos muito para baixo e pouco para o próprio Deus. Temos muito cuidado com os lugares onde pisamos, mas desviamos os nossos olhos daquele que nos guia. E quando subi aquela montanha e olhava para aquelas estrelas, eu fiz um pacto com Deus. Eu não iria tirar os olhos daquela visão celestial. Muitos dos nossos problemas acontecem porque nós perdemos a capacidade de olhar para Deus. O salmista diz assim: ergo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Maria sabia para onde olhava, e por mais dificuldades que ela pudesse estar vivendo, passando e presenciando, os olhos dela estavam fixos naquele que era socorro seguro. Para onde devemos olhar? Ou para onde que estamos olhando? Acredito que muitos dos nossos problemas justamente acontecem porque nós não olhamos para o lado correto. Os seus olhos, os meus olhos, devem estar completamente voltados para aquele que é maior do que nós mesmos. Para a estrela que brilha e que ilumina a cada dia, a cada momento, os nossos próprios passos. Se eu tenho medo de tropeçar, é porque eu não estou olhando para aquele que é maior do que os meus tropeços. E eu quero desafiá-lo a deixar de olhar para baixo e contemplar as mesmas coisas que Maria contemplou. O projeto que Deus deu para ela era absurdamente grande. Mas ela sabia que se estivesse com os olhos postos, firmemente colocados, naquele que é maior do que todas as dificuldades, ela conseguiria. Há uma segunda maneira que Maria nos ensina a olhar. E lá, nesse texto em Lucas que eu disse para vocês, mais especificamente no verso 38, depois de ser desafiada por Deus para ser a mãe do Cristo, ela diz assim em resposta: eis aqui a tua serva. Maria olha para cima, mas Maria também olha para dentro de si mesma. Essa é uma outra grande dificuldade que todos temos, de olhar para dentro de nós mesmos, de olhar para dentro daquilo que nós somos, de perceber aquilo que somos. E Maria se percebe como serva. Ela se percebe como alguém que está pronta para o serviço, para o cuidado, para a diaconia. Ela se percebe como alguém que deseja, ainda que serva, fazer alguma coisa. E, portanto, ela se acredita potencializada para isso. O que é que você enxerga quando olha para dentro de si mesmo? Muitas vezes, boa parte de nós, quando olha para dentro de si mesmo, repete longamente, né, frases do tipo: eu não tenho valor, nada vai dar certo, eu não sei fazer nada. E uma das poucas expressões de Maria, mas suficiente, foi: eis aqui a tua serva. Ela se apresenta, ela se coloca, ela se doa, ela se põe nas mãos de Deus. E porque ela se coloca nas mãos de Deus, tudo vai ser mudado a partir de dentro, a partir do interior dela. E essa é uma das outras lições maravilhosas que Maria nos concede. Toda e qualquer transformação, meus queridos,